É isso aí, pessoal, mais uma aulinha, dando sequência na aula anterior sobre os agentes responsáveis pela formação do relevo. E na aula de hoje nós vamos estar trabalhando os agentes externos, os agentes que modelam o relevo. Na nossa aula anterior nós trabalhamos os agentes internos, aqueles que formam o relevo. Então, a partir de agora, na nossa aula de geografia, nós vamos estar analisando então os agentes externos, são os responsáveis pela modelação do relevo. Então vamos lá com mais uma aulinha sobre o relevo terrestre com o professor Francisco. Mais uma aula de primeira série do ensino médio. A habilidade que estaremos desenvolvendo durante essa aula é classificar as diferentes manifestações do modelado do relevo terrestre, considerando as forças endogêneas e exogêneas que atuam no planeta. Quer dizer que na aula anterior nós trabalhamos as forças endogêneas e nessa aulinha de hoje nós vamos trabalhar então as forças exogêneas que atuam no planeta. Identificar as formas de manifestação de fenômenos naturais na superfície terrestre segundo diversas escalas geográficas. Então vamos lá para mais uma aula de geografia. Gente, quando nós analisamos os agentes exogêneos do relevo, quer dizer que nós estamos analisando as reações naturais que acontecem sobre a crosta terrestre, que é a modelagem do relevo. São eles, responsáveis pelas formas ou feições do relevo terrestre, que vai dar origem ao formato de uma montanha, um planalto, planície e assim por diante, que vai denominar as formas de relevo. Os principais agentes exogêneos ou externos são o intemperismo, nós vamos estar falando durante essa aula, usar o exemplo de alguns processos erosivos, e a questão da sedimentação. Então, vamos lá. Então, a gente observa que os agentes principais modeladores do relevo, que provocam a erosão, que são os ventos, água, chuva, através da chuva, rios e oceanos, os seres vivos, inclusive o homem hoje tem uma grande participação no processo de modelagem do relevo, sobre as suas ações, sobre a superfície, e o intemperismo, que eu vou procurar trabalhar a questão do intemperismo de forma bem detalhada. Então, ocorre o processo de erosão e ocorre o processo do transporte. O transporte ele é feito através do vento, água, da chuva, dos rios e dos oceanos, formando então assim as bacias de sedimentação. Bom, os agentes exogêneos, que é os rios, que são as questões, as planícies fluviais e os deltas, as chuvas que por intermédio das enxurradas provocam desgaste do solo e podem provocar o aparecimento de vossorocas, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O mar, que as águas oceanas modificam as formas do relevo litorâneo por meio do trabalho construtivo e destrutivo. Bom, aí vem a questão dos ventos, tem uma ação destrutiva, a deflagração, os ventos varrem as areias, então eles realmente são, os ventos são responsáveis por grande transporte de minerais, de partículas de rocha, que são as areias. Então, quer dizer, consiste em atirar partículas contra o relevo, causando-lhe um intenso lixamento. O que quer dizer? Assim, à medida que o vento, a areia bate sobre uma determinada rocha, vai provocando um desgaste natural. A ação construtiva, que são as formações de dunas ou questões de solos de lóis. As geleiras também têm a sua participação, a sua contribuição de forma importantíssima, como nós vamos estar analisando especificamente. A erosão glacial, que é formada nos vales, de forma de U, e a acumulação glacial, as moraínas. Bom, aqui, por exemplo, é uma imagem dos agentes, o resultado de uma paisagem, que é o resultado dos agentes exogêneos, como a gente observa aqui, marinha, olha, eólica, olha uma erosão provocada pela enxurrada. Mas vamos lá, olha outro exemplo de imagens, que é de modelação provocada pela erosão eólica. Olha o desenho que ele faz sobre o relevo, que coisa linda. Bom, as geleiras atuam sobre o relevo através da erosão glacial. Ocorre pela movimentação de grandes blocos de gelo em função da gravidade, Então é lógico que há essa localização em altitudes maiores,
Então, de acordo com a força da gravidade, à medida que esses gelos vão se desprendendo, ou derretimento dessas geleiras, né, isso faz com que realmente, né, nós tenhamos aí uma erosão. Provoca um desgaste profundo nas rochas, com a formação de vales em forma de U ou V, chamados de fjords. Os sedimentos transportados pelo gelo que se depositam na base das montanhas são chamados de moraínas ou morenas, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem, né, que demonstra a característica, como esse processo ocorre, né, em forma de U e V. Então, se a gente observa que a decomposição de gelo, isso aqui, gente, o que eles trazem toneladas e toneladas de sedimentos do topo das montanhas. À medida que isso vai acontecendo, as montanhas vão perdendo altitude. Aqui, por exemplo, essa imagem aqui é comum, principalmente em nosso país, né, que são as águas pluviais ou oceânicas. Então, um dos principais agentes modeladores do relevo, né, é a água. Então, realmente, ela tem um papel importantíssimo nesse processo de formação. A acumulação marinha, olha, as praias, Restinga, Recifes, né, Tombolo. Então, vocês observam que tudo isso é de responsabilidade, né, de anos de construção, de destruição ou de modelação, à medida que a gente queira entender, né? Isso vai dando a característica das imagens, né, das paisagens oceânicas. Olha que coisa, que imagem, né? Como que isso, quantos milhões de anos, né, a água do mar vem trabalhando para formar uma paisagem dessa, né? Então vocês observam que são desgastes que vai ocorrendo, isso vai milhões e milhões de anos, esse processo, né, moldando e dando característica atual, como a gente observa aí na imagem. E o intemperismo, ou meteorização, é um conjunto de processos que provocam a alteração e a decomposição das rochas como resultado da ação dos agentes externos. Consiste em um processo físico, químico e biológico que atua sobre as rochas, provocando sua desintegração ou decomposição. Pode ser, gente, físico ou mecânico, que é a variação da temperatura, a ação da água e do vento. O químico, né, que é quando há uma provocação de uma reação química sobre a rocha, ocorre uma alteração. E a biológica, que está muito relacionado com as ações do homem. Bom, quer dizer, quando nós temos a variação de temperatura entre calor e frio, isso vai provocando uma reação química na rocha. Como, por exemplo, o intemperismo físico, ele pode ser o congelamento, a variação de temperatura, cristalização dos sais, alívio da pressão e o crescimento de raízes, né? Que também está relacionado com as questões das atividades biológicas, né? Bom, aqui, por exemplo, quando nós temos o congelamento, a gente observa, ó, a chuva cai, principalmente durante o dia, ela penetra sobre as rochas, né? Quando chega a noite, baixa as temperaturas, o gelo, a água se solidifica, né, através das baixas temperaturas, passa por um estado sólido, e com isso vocês observam, por exemplo, quando colocam uma garrafa com água no congelador, uma garrafa PET, por exemplo, quando aquilo ali ela congela, vocês percebem que ela provoca um inchaço na garrafa. Isso é o mesmo processo que acontece, né, nas rochas. Isso é o que nós chamamos de intemperismo, né, de congelamento. À medida que ela incha, ela vai laceando a rocha, e esse processo, à medida que ele vai acontecendo, né, logo ela começa a se desprender. Aqui, por exemplo, a variação de temperatura. Quando você tem temperaturas fria, quente, né, durante a noite esfria, durante o dia esquenta. Isso vai provocando uma reação, né, física na rocha, né? Então aí começa a provocar as rachaduras. Isso vai fazendo com que ocorre, principalmente assim, a penetração de umidade, e assim vai seguindo o processo, né? Aqui, por exemplo, rochas que têm uma certa concentração de sais, né? Elas são solúveis às águas, então vocês veem que a água está sempre presente, né, na maior participação desses processos, como eles ocorrem, né? Então ela vai, né, quando a precipitação em fendas, tendem a alargar, né? Elas vão
fazendo como um processo lá das geleiras. Essas fendas vão provocando um desgaste das rochas natural. Isso é de acordo também com a característica. Bom, a reação química, como intemperismo químico, isso já fala, né? Temperismo químico é o que provoca uma reação química sobre a rocha, né? Que desmantelam o arranjo original dos cristais, dos quais se desprendem alguns elementos químicos que estavam retidos na estrutura original. Então, esse é todo um processo químico, é lógico, lá na aulinha de química, vocês vão estar analisando melhor como ocorre esse processo, né, de intemperismo químico. Isso quer dizer que implica em transformação química dos minerais que compõem as rochas. Então, ele é provocado uma transformação e, é lógico, né, isso aparece aqui, né, a participação da água. Então, vocês veem como que a água, eu ainda comentei no início da aula, é um importantíssimo, né, agente modelador do relevo. Aí nós temos a questão do intemperismo biológico, que há a participação, inclusive, dos seres vivos, do homem, né, e, inclusive, a gente observa aqui que o intemperismo biológico, ele aparece, né, através das ações dos seres vivos, dos organismos vivos sobre as rochas, né? Decomposição de animais, né, de vegetais, isso forma a matéria orgânica. E um outro exemplo também, né, é o aparecimento das raízes sobre as rochas, né? As raízes vão entrando sobre as fendas das rochas, isso começa a provocar um deslocamento. Isso até a gente observa quando a gente passa em uma calçada que tem uma árvore de porte grande, a calçada começa a estufar, dependendo da espécie. Gente, erosão. Erosão é uma das ações mais comuns que a gente observa no processo de formação do relevo, né? Quer dizer, é um conjunto de processos de modelagem da paisagem, remoção e transporte dos sedimentos. A deposição desse material em um novo local é denominada de sedimentação, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de erosão. Então vocês observam, né, um solo aqui bastante judiado, que provavelmente vocês observam também que aparece aqui uma ação do homem, principalmente a questão do desmatamento contribui bastante, né? Isso faz com que essas paisagens se tornem comuns, principalmente nas regiões agrícolas e alguns bairros, em algumas cidades, né? Bom, à medida que ocorre esse processo desses agentes, aí nós vamos aí começam a aparecer as formas de relevo, a denominar o que nós chamamos, né, de planícies, planalto, depressão absoluta, né, montanhas e depressão relativa. Então vocês observam, as planícies são áreas, né, planas, né, em altitude média de 200 metros de altitude, né, acima do nível do mar. O planalto acima de 300 metros de altitude, né, do nível do mar. A depressão absoluta, quando nós temos regiões abaixo do nível do mar, né, a depressão está para baixo. E montanhas, né, que aí ultrapassa aí 1000 metros de altitude. E as depressões relativas, né, que são áreas baixas, né, quer dizer, áreas com terras aos seus arredores, né, uma superfície mais baixa, né, que as digamos assim, né, é uma superfície que está abaixo das suas laterais, né, que está acima do nível do mar. Bom, exemplo, nós temos aqui as montanhas, que são elevações que apresentam grandes desníveis, né, com altitudes superiores a 1000 metros. Aí depois aparece aqui, por exemplo, né, como exemplo de montanhas, cordilheiras, né, aí as planícies, como nós observamos aqui, né, uma região pantanosa, né, são formas de relevo mais ou menos planas, né, como exemplo no Brasil nós temos as planícies litorâneas, a planície amazônica, a planície do Pantanal e assim por diante, né, são regiões de terras e solos, né, férteis, né, aqui exemplos, né, de processos de planície, né, de acúmulo de sedimentos. Olha como que vai ficando, ó, né, as fases 1, 2 e 3, aqui nós temos alguns exemplos. E a gente observa também que os rios de planícies, né, eles apresentam muito assim, bancas de areia, né, e são rios de águas, né, de movimentação lenta, né, e geralmente formam muitas curvas, né. Aí o conceito de planalto, como
sendo uma superfície irregular com altitudes acima de 300 metros, né? É delimitada por declive, onde predominam os processos erosivos, né? Principalmente os planaltos. Então, como exemplo, nós temos aqui morros, serras, chapadas, né? Olha exemplos de planalto, ó, vários declives, olha aqui, ó, chapada, né? Morros. Bom, e depressão, então, como que a gente observa aqui? Por exemplo, olha aqui, ó, a parte abaixada e em torno dela as laterais são elevadas, né? Como exemplo aqui a depressão sertaneja do São Francisco. Partes mais baixas em relação às formas do relevo que a circundam, né? Que está em torno delas, as laterais. Apresentam uma leve inclinação e são também caracterizadas por um processo de erosão que é um aspecto determinante na sua formação. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de depressão absoluta, como o Mar Morto, na Ásia. É um exemplo de depressão absoluta, né? Ele está abaixo do nível do mar, né? Bom, olha aqui alguns exemplos de depressão, né? Olha aqui aos seus arredores, observa, olha, né? Olha que imagem linda, né? Bom, aí agora relevo submarino, que é continente, plataforma continental, olha, observa o relevo submarino, o Arco das Ilhas, tabuleiro do continente, né? E com isso nós vamos observar aqui, né? Também nós temos tanto o relevo continental como nós temos também o relevo submarino, né? E aqui um perfil no relevo submarino, né? Também aparece assim bacias, né? Oceânicas, ilhas, parte continental, dorsal oceânico, né? Fossa abissal e assim por diante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Sobre a segunda parte dos agentes formadores do relevo. Na aula passada foram os agentes internos e nesse momento eu acabo de entregar, né, essa segunda parte que são os agentes externos. Espero que vocês tenham gostado.